E aí, minha gente, boa tarde para todo mundo. Olá, olá. E aí, estamos chegando. Tudo bem com vocês? Somos 11 neste exato momento. Gabriela está chegando agora também, seremos 12. Lorena, minha querida, tudo tranquilo? Boa tarde para você. Vamos lá, vamos ver quem é que está por aqui. Caio Marinho também está presente. Alan entrou agora, boa tarde. Hanna, maravilha, boa tarde. Gabriela, também. Diogo, boa tarde. Jéssica Vitória está por aqui, maravilha. Jéssica Vitória. Deixa eu ver quem mais. Lorena, já para a Elisa Lorena, boa tarde. Maria Clara, Pedro Henrique, Tiago Cosme. Eita, nobríssimo da alta elite natalícia. Olha aí, me dê o dinheiro que eu sou na hora, rapaz. Não bote dinheiro na minha conta que eu aprendo, que eu viro elite econômica, elite estatutária, né? Elite de status a gente já é. Todos nós aqui somos a elite intelectual do Rio Grande do Norte, por que não a elite intelectual do Brasil, porque estamos prestes a sermos federais, na verdade, de coração. Vocês já são federais em posturas e atitudes, vocês já são federais, falta só carimbar o passaporte e vai ser carimbado na prova de vocês com a aprovação para 2021. Então, só falta o passaporte para a gente se transformar em federal para valer. Maravilha! É isso aí, Diogo, é isso aí, galera. Vamos começando nossa aula por aqui. Essa aula, para quem gosta de anotar, acompanhando aí, como eu, é a aula de número 22 do curso completo. E é a aula de número 9 do nosso módulo 2, tá? Aula 9 do módulo 2. Vocês já devem receber logo, logo, um recado do pessoal da coordenação falando sobre o nosso módulo 3. Vocês logo receberão o módulo 3. Da nossa parte em redação, a gente avançou bastante com o módulo 2,
já terminamos os gêneros textuais mais importantes, fizemos algumas atividades, mas o módulo 2 ainda vai nos servir pelas atividades que estão lá presentes. Em redação, nós não temos módulo 3, tá? Em redação, nós não temos módulo 3. Todos os anos é assim. A gente tem um primeiro módulo de redação que fala sobre as estruturas gerais da tipologia argumentativa. A gente tem um segundo módulo que fala de forma mais específica dos gêneros textuais. Ambos têm uma quantidade de atividades bacana. O segundo módulo também tem essa parte que fala sobre os cursos do IF que a gente está tratando nas aulas de quinta à noite. Então, não temos necessidade de um módulo 3, porque daqui para frente é prática, daqui para frente é treino. Agora a gente vai intensificar um pouco mais a nossa produção textual, tá? A gente vai tentar intensificar um pouco mais agora, nesse momento. Nós estamos esperando que o pessoal, os colegas que fazem as correções das redações, concluam a correção da segunda fase do nosso simulado, para conhecermos a classificação final. Alguns deles já me reportaram que estão em fase bastante avançada e outros ainda estão trabalhando para poder lidar com isso. Todos estão dentro do prazo ainda. Então, nós estamos com essa prioridade. Quando concluir isso, essa nossa equipe, os colegas que fazem correção, voltam a ficar exclusivamente no que diz respeito ao trabalho do IAP, né? Voltados para a correção de textos de vocês. Então, hoje, por exemplo, a média de tempo que as redações estão demorando para chegar, desde agora, desse mês de agosto, é 12 dias. Então, está muito boa essa média. Está uma média menor do que aquela que tinha para o curso presencial, tá? No curso presencial. Tudo bem? Gabi, minha querida, vou dizer para você agora mesmo aqui quais são os 3 cursos, ou 2, vai depender do encaminhamento aqui, de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui a pasta para dar uma conferida. Aulão cursos do IF. Está aqui, pronto, voltamos. A gente já passou por alguns, vou aproveitar para mencionar quais foram os que a gente já viu aqui. Nós já vimos o curso de edificações e de logística no primeiro dia. Depois, no segundo dia, a gente viu o curso de mecatrônica, juntamente com informática e jogos digitais. Depois, a gente foi seguindo a sequência natural da apostila. Administração, comércio e controle ambiental. Depois, na última aula, foi eletrônica, eletrotécnica e geologia. Para hoje, vamos tratar informática para a internet, manutenção e suporte e multimídia. Tá? São os 3 cursos que a gente vai tratar. Os 3 cursos que nós vamos tratar hoje são esses. Sim, Alain, meu querido, vamos copiar? Sim, vamos copiar, porque essa parte da narração, existe um adendo aí na apostila, no módulo 2, mas a gente vai fazer algumas anotações sintéticas e importantes. A gente vai acrescentar, como sempre, informações daquilo que não está presente no módulo 2, tá? Hidratando aqui a garganta, prega vocal. Vamos, então, começar hoje preenchendo os 2 últimos espaços que faltam para os temas, para completar os temas do IFRN, aqueles que eu acredito serem temas fortes para cair. Então, acho que na apostila número 2, página 40 ou 41, a gente vai fazer agora a inserção desses 2 temas, tá? Vamos inserir os 2 temas. Enquanto isso, vamos de preenchimento aqui de relatório. Essa é a aula de número 22. Aula de número 22. Show de bola! 27 de agosto. Beleza. Como é que vocês estão aí? É o andamento do curso? Como é que as coisas estão fluindo? Conseguiram encontrar aí um caminho legal de organização? Estão conseguindo assistir todas as aulas direitinho? Estão com muita pendência de aula? Como é que está a situação de vocês aí referente a esse aspecto do acompanhamento do curso? Está funcionando? Eu vejo assim, eu sempre vejo os mesmos nomes, né? Eu sempre vejo as mesmas pessoas que estão aqui, algumas que frequentavam antes já não estão mais aparecendo. É preocupante por um lado, mas ao mesmo tempo é bom saber que tem uma galera que está continuando sempre assistindo às aulas, em todas as ocasiões. No que diz respeito à proporção para a turma, é uma proporção pequena, pelo menos quem está acompanhando aqui
presencialmente, aqui ao vivo. Claro que depois tem uma galera que consegue assistir no momento posterior, né? Mas no meu parâmetro aqui de comparação com quem tem a condição de assistir ao vivo, a proporção é pequena. Mas, enfim, aí eu gostaria depois que vocês pudessem me dizer o que vocês estão achando do andamento até esse momento, como é que as coisas estão fluindo, tá? Tiago pergunta se vai ter atividade 12. Nós só não vamos ter atividade 12 hoje, Tiago, porque a gente precisa dar um pouco mais de fôlego para a equipe terminar a correção do simulado, para, a partir de então, começarem a pegar mais nas redações. Nesse momento, eu estou sozinho na correção das redações que ficam para o e-mail, tá? Das atividades. Quando eles concluírem a correção do simulado, a gente vai voltar. Pronto, semana que vem já tem. Semana que vem tem, porque vocês vão ter a rigor aí uma semana para devolver, e aí eles já terão terminado a correção das redações. Se a gente passar a redação hoje, eles podem não ter terminado ainda a correção na semana que vem, muito embora eu acho que sim, porque o prazo é até lá, inclusive, mas eu quero dar uma folguinha mais para eles voltarem com gás para poder fazer essa correção dessas redações de vocês, tá? Então, do módulo 2, essa é a aula número 9. Show de bola. Vamos lá. Vamos seguindo. Então, vamos começar aqui pelos temas, tá? Vamos começar pelos temas. Vocês aí, eu acredito, né? Se eu não estiver enganado, tem 2 espaços na apostila para vocês marcarem os temas que eu acredito serem fortes para cair na prova do exame de seleção. Então, a partir desse momento, vamos marcar o tema de número 41. Anota aí, por favor, ó. Tema 41. Voltamos aos temas, né? A gente teve aí, ó, deixa eu atualizar vocês aqui na situação. Deixa eu atualizar aqui. A gente teve, a última vez que a gente falou sobre os temas, foi na retrospectiva, em que a gente, na aula do dia 13 de agosto, fez a retrospectiva dos temas 21 a 40. No dia 6, a gente fez a retrospectiva do 1 ao 20. Os últimos temas que eu apresentei para vocês foi no dia 30 de julho, há praticamente um mês. Foram os temas 39 e 40. E agora a gente volta com esses temas. Quando terminar a apostila, aí vocês vão ter que começar a fazer alguma anotação. Olha o chifrinho aqui rolando aqui. Vocês vão ter que começar a anotar isso no caderno. Deixa aí. Espera aí, meu irmão. Isso. Se misture com os outros, não se amostre, não. Então, a gente começa a anotar no caderno na próxima aula, tá? Quando tiver mais novos temas. Então, Olimpíadas 2020 é o tema de número 41. O eixo temático é sociedade. E a probabilidade de abordagem eu vou anotar como 2. E por que a gente fala agora, neste momento, de Olimpíadas 2020, se elas nem vão acontecer agora, neste ano 2020? É exatamente por esse motivo. É um momento histórico que a gente está vivendo no que diz respeito às Olimpíadas. Foram poucas as ocasiões na história que os Jogos Olímpicos modernos, né, foram paralisados, foram cancelados, né? Porque, veja, houve 2 grandes guerras mundiais no século XX. Durante a primeira delas, as Olimpíadas de 1916 não aconteceram, foram canceladas. Na Segunda Guerra Mundial, 2 Olimpíadas foram canceladas, a de 1940 e 1944. A Segunda Guerra foi de 39 até 45, 2 Olimpíadas canceladas por causa dela. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, uma Olimpíada cancelada por causa dela. E a Olimpíada anterior da Segunda Guerra Mundial, em 1938, já foi uma Olimpíada meio tensa, porque foi na Alemanha, a Alemanha já era um país sob comando dos nazistas, Hitler compareceu, tem até uma imagem clássica, muito famosa, em que Hitler foi ao estádio para poder presenciar a competição de atletismo, porque havia alguns competidores alemães ali, e a Olimpíada era uma chance de mostrar a superioridade alemã, do que ele chamava de raça ariana, perante os demais. E os alemães perderam para um negro americano. O Adolf Hitler não ficou nem no estádio para poder esperar o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos dos vencedores. Foi embora do estádio, né, uma tensão muito grande. Então, as Olimpíadas tiveram esses eventos, houve muitas outras, ataques, por exemplo, a delegações, né, não me lembro qual foi a Olimpíada exatamente, mas teve uma delegação de Israel, salvo engano, que foi atacada.
quando estava no hotel, não me lembro qual foi a Olimpíada. Pronto, isso, Alan. Pois é, tem muito isso daí. E um outro momento importante para as Olimpíadas foi quando houve o boicote, né, mútuo entre americanos e soviéticos durante o contexto da Guerra Fria. Nas Olimpíadas de 1980, os americanos eles se recusaram a ir para levar sua delegação para participar das Olimpíadas de Moscou, porque para um protesto contra a invasão do Afeganistão por tropas soviéticas. E 4 anos depois, os soviéticos revidaram e proibiram as delegações dos países sob sua influência, entre eles a Alemanha Oriental, de ir até Los Angeles nas Olimpíadas de 1984. Então, ao longo das Olimpíadas, nós tivemos eventos históricos importantes, né, que marcaram as Olimpíadas negativamente nesses casos. E mais um que vem a somar com esses é agora o adiamento, pelo menos até esse momento, é um adiamento das Olimpíadas de Tóquio de 2020 para o ano que vem por causa da pandemia do coronavírus. Tá? Quando o ano começou, eu lembro de ter ouvido na rádio que o Comitê Olímpico não cogitava a possibilidade de mudar o calendário dos Jogos, porque acreditava que até o mês de junho tudo estaria resolvido, a situação sanitária teria sido superada, enfim. Só que, infelizmente, como foi atestado, né, a situação se deteriorou no mundo, o vírus se espalhou rapidamente, devastou regiões, países inteiros, regiões de países, a Itália, a Espanha, né, Estados Unidos, Brasil, enfim, o mundo inteiro. E aí acabou que já faz um tempo que o calendário olímpico foi reestruturado drasticamente, então um ano inteiro foi adiado, né, para o ano que vem as Olimpíadas. Então, isso aí pode ser uma coisa que traga uma abordagem dentro de um contexto de prova do exame de seleção, tá bom? Aí, olha só, o que a gente vai ter aqui como problematização possível? A primeira problematização é essa daí, o adiamento em virtude do coronavírus. E a segunda problematização, você pode colocar como uma referência a esses outros momentos importantes da história das Olimpíadas, tá? Outros momentos históricos das Olimpíadas. Tudo bem? São as duas problematizações possíveis. Boa tarde para quem está chegando exatamente neste momento, momento em que tudo se ilumina mais, a luz do sol bate mais forte no prédio, a luz irradia, agora passou uma nuvem, está escurecendo de novo. Bom dia, boa tarde para todo mundo, ó. Tá vendo? E eu tô com olheira. No sono, meu irmão. Sono é osso. Não, sono é bom. A falta do sono é que é osso, né? Beleza, gente? Primeiro tema de número 41, tá na fita. Tá aí. Agora vamos pro tema 42. Tema 42. 42 tá aqui, ó. Luta contra o câncer. Esse é um tema que eu sempre coloco, sabe? Todo ano eu coloco pra galera ficar ligada, porque a gente sabe que essa é uma doença muito triste, muito grave, muito séria. É uma doença contra a qual a humanidade luta há muitos anos, né? É uma doença que a humanidade luta tanto porque ela é acometida dessa doença com muito mais frequência nesses últimos anos, né? Como também a ciência médica luta para tentar descobrir alternativas de tratamento e de cura efetivos contra o câncer, né? O ano inteiro tem campanhas, a gente falou disso há umas 2 semanas, o ano inteiro está cheio de campanhas para poder conscientizar as pessoas sobre os cuidados para o coronavírus, os cuidados para poder chegar a um diagnóstico mais precoce do câncer, porque as chances de cura aumentam quando a pessoa recebe um diagnóstico no início, na fase inicial da doença. O grande problema é porque as abordagens médicas contra o câncer ainda são muito agressivas. A radioterapia e a quimioterapia são 2 tratamentos que implicam em não somente afetar as células que são doentes, mas também afetam as células boas e a pessoa fica com a imunidade muito baixa, fica debilitada. O tratamento é muito agressivo, né? Então, quanto mais cedo se descobre a ocorrência, a incidência de um tumor, mais chances a pessoa tem de lidar com o tratamento e ter sucesso, né? Então, esse é uma situação muito delicada. A gente tem ao longo do ano toda uma questão associada a campanhas
preventivas contra o câncer infantil, contra o câncer de mama, contra o câncer de próstata, entre outros também que existem de forma mais pulverizada. Tá? Então, vamos ficar bem ligados. Essas aí, eu não botei não, tema não, tema 41, cadê? Tema 40, sim. Problematização, pronto, obrigado, isso, obrigado. A Alice perguntou aqui, alguém perguntou, foi a Alain. Ah, beleza, Alan. E a Alice, obrigado, Alice, colocou aqui as problematizações do tema 41. Aí, ó, tema 42, luta contra o câncer. O eixo temático é saúde, logicamente, né? O eixo temático é saúde e a probabilidade de abordagem vou anotar como 1. Não vou botar como sendo mais forte, não, porque não está tão em evidência. É algo importante, é algo presente constantemente na sociedade, mas não está ainda em relação ao debate de saúde pública que acontece hoje, é muito mais em função do coronavírus. É lógico que tem um efeito colateral do coronavírus aí relativo às pessoas que têm câncer, os exames, o atendimento, por causa da urgência da pandemia, diminuiu muito para as pessoas que têm câncer. Elas passaram a evitar mais a ida ao hospital, alguns tratamentos foram interrompidos, adiados, com nítido prejuízo para a saúde dessas pessoas, algumas UTIs foram colocadas como exclusivas para o tratamento do coronavírus e deixou um pouco desguarnecido o espectro de doenças que a gente ainda tem, né? Então, teve esse efeito colateral fortíssimo do coronavírus para quem tem câncer. E aí a gente vem para as problematizações possíveis. A problematização número 1 é essa aqui, ó. Anota aí. Problematização número 1. Hábitos da sociedade contemporânea. Gente, ó, a ocorrência de câncer está associada a muitos fatores, muitos. É nítido, é claro, é lógico que o fator genético conta muito. O fator genético, sim, é um fator que colabora para a ocorrência ou não dessa doença. Mas não é o único, tá? É cada vez mais certo entre os médicos que há alguns aspectos, como principalmente a alimentação, tá? E também hábitos saudáveis. Que hábitos saudáveis? Também associados à alimentação, mas hábitos que repercutam no bem-estar emocional da pessoa. Eles ajudam a prevenir o câncer, a ocorrência de câncer. Porque os hábitos de alimentação desregrada, baseada em muito sódio, baseada em muito açúcar, uma dieta cheia de muitos conservantes, muitos produtos processados, associada a um cotidiano atarefado, estressante, com a sensação de frustração, medo, angústia, mágoa, ressentimento, esse tipo de coisa é o caldo perfeito para que não apenas o câncer, mas outras doenças oportunistas se concretizem, porque isso tem um efeito na baixa da imunidade das pessoas, né? A baixa da imunidade das pessoas e elas podem adoecer. Então é muito certo, sim, que existe toda uma influência genética, existe, mas não quer dizer que quem de repente tenha na família uma predisposição, sei lá, a ter essa doença, realmente venha desenvolver, não é fato. Não é fato tido como certo que isso vai acontecer, porque pode ser as pessoas tomando medidas para poder manter a sua saúde em termos de alimentação e outros hábitos bem equilibrados, então esse risco é afastado, tá? Esse risco é afastado. Então existem vários fatores que precisam ser levados em consideração para a pessoa ter uma vida livre, longe dessa coisa que é o câncer, tá? Dessa doença que é o câncer, tudo bem? Então, temos aí a primeira problematização possível, os hábitos na sociedade contemporânea, e a segunda problematização possível é essa aqui, ó, avanços científicos. A P2, avanços científicos, que é justamente tudo que a gente já tem hoje, descoberto pela ciência, que acaba melhorando as possibilidades de sucesso dos tratamentos médicos para o combate ao câncer. Tá? Os índices de cura, desde que começaram os estudos, aumentaram muito. Tem certos tipos de câncer cujos índices de cura são altíssimos, né? Está se invertendo a lógica que antigamente os índices de mortalidade eram altos, só que agora em certos tipos de câncer está se invertendo, os índices de sobrevivência
é que tem aumentado, né? Show de bola? Temos, então, os nossos dois temas de hoje. Tema número 41, tema número 42. Estamos de volta com os temas, com a abordagem temática. Tranquilo? Pois vamos ao caderno agora para a gente tratar de uma coisa importante. E eu vou dizer por que é importante. Vou dizer para você por que é importante. Qual é o gênero textual que mais cai no exame de seleção? Fale para mim aí. Qual o gênero que vocês estão preparadas para poder escrever? Artigo de opinião, minha amada, minha amadíssima Alice. Isso mesmo. Artigo de opinião. Tiago, confirma. Artigo de opinião, Diogo, vem com a pegada mais latina. Então, é isso. Já caiu outros gêneros? Já. Sobretudo quais? Argumentativos, principalmente. A carta argumentativa já caiu 3 vezes. 2 cartas argumentativas e uma carta do leitor. Também de teor argumentativo. Em outros concursos do IF já caiu dissertação argumentativa. Nos primórdios do IF caiu uma porrada de outros gêneros que não tem nada a ver com cobrar de novo. Só que já caiu uma tipologia textual no passado, que é a narração. Já caiu o texto narrativo no IFRN. Já cheguei a falar isso para vocês. Já caiu o texto narrativo no IFRN, já. Pelo menos 3 vezes. Faz quanto tempo, professor, que isso aconteceu? Olha, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tem chance deles cobrarem de novo? Eu acho pouco provável, não vou mentir para vocês, não. Eu acho pouquíssimo provável que o IFRN venha cobrar um texto narrativo. E por que isso? Porque eles descobriram um baita de um gênero que dá para avaliar muito bem qualquer candidato a partir de suas competências de escrita, gramaticais, de articulação sintática e, além do mais, de posicionamento perante os temas mais importantes, os temas mais polêmicos, mais críticos. Então, se eles descobriram esse gênero, e esse gênero é um artigo de opinião, não faz sentido mudar. Se tiver que mudar, vai ser para outro gênero argumentativo. Aí pode ser uma carta ou pode ser uma dissertação. Esse é o ponto de vista que eu tenho, porque é isso que os concursos querem. Eles querem avaliar objetivamente um candidato. E esses são os gêneros em que dá para se fazer isso. Gênero narrativo. O que é um texto narrativo? É aquele texto que conta uma história. De acordo? Via de regra, sem muito arrudeio, o texto narrativo é aquele que conta uma história. O texto que conta uma história precisa de nós que escrevemos muito mais do que habilidades gramaticais, muito mais do que articulação coesiva, muito mais do que racionalidade para encadear bem ideias, defender um ponto de vista. Sabe o que um texto narrativo exige de quem produz? Criatividade, meu. Criatividade. Você vai contar uma história, você tem que ter a danada da criatividade. E pode-se admitir o seguinte, não é todo mundo que tem, concorda? Quem é que tem criatividade para contar uma história? Quem é que tem criatividade? Quem é que já conta, quem escreve, quem costuma escrever texto narrativo aqui? Tem alguém que costuma fazer isso? Diogo, não. Não, Diogo, não. Maria Vitória também não. Vamos ver. Tiago Cosme, NN. Gabriela, NN. Eu tô ligado, mano. Quando eu boto a N, é não, tá ligado? Olha, um N só, porque também não sabe, Lucas. É, meu. Não. Alice, não. Gabriela, kkkkkk. Eu acho que é não também. Né? Gabi tá dizendo, e na escola, antigamente, as provas de redação eram desses. Era narração, contar uma história, né? Rapaz, contar uma história. Uma vez eu fui fazer uma prova de inglês, pô. Era no ensino médio. Pronto, olha aí, Gabi. É massa porque tem pessoas que conseguem fazer isso, mas olha a quantidade de quantas pessoas aqui que se pronunciaram. Deixa eu ver aqui. Quantas se pronunciaram? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 8 pessoas, uma tem criatividade, que é você, a escolhida, selecionada, para fazer texto narrativo. E isso é eu considero um plus, um bônus muito massa. Quem tem criatividade para contar uma boa história, com certeza tem habilidades
para muitas outras coisas a partir do seu trabalho intelectual. Isso aí é uma coisa para se guardar mesmo, viu, Gabi? É uma coisa para se guardar. Eu fui fazer uma vez uma prova de inglês, quando eu fazia o meu ensino médio, e o professor pediu que a gente fizesse uma história criativa e tal, a partir da língua inglesa. Tinha que fazer a história em inglês. Agora eu não sei nem inglês nem contar história. O que eu vou fazer agora? Não existia ainda a ponto Newton Navarro. E mesmo que existisse, não era algo muito importante, era inglês, uma prova, nem me interessava tanto assim, para poder justificar uma visita, né? O que foi que aconteceu? Eu fui contar uma história que o professor sabia que não era minha. Eu inventei uma história. Não, ouvi que eu inventei. Não, eu contei uma história que era uma piada que eu tinha ouvido de muitos e muitos e muitos, que eu, graças a Deus, esqueci, que eu também não sei contar piada, não sei inglês, não sei piada, não sei história. Aí, botei lá. Ficou até, como tinha sido fresquinha a piada, ficou até engraçado, ficou até legal. Não, ficou engraçado não, ficou legal, criativo. Mas o professor sacou, tanto que ele botou, ainda me lembro da resposta que ele deu assim, poxa, que história bacana. Se você teve a criatividade para criá-la, parabéns, você vai longe. Isso se foi você. Alguma coisa assim ele botou. Isso se foi você. Aí eu digo, eita, bicho, prestou atenção, dando meu recado subliminar aqui, que professor doido, meu. Pois não fui eu. Eu não disse isso para ele, fiquei com os pontos e tal, né? Cheguei em casa, mostrei. Não, mentira, não mostrei. É uma coisa que é irrelevante para mostrar. Né, não, Diogo? Estou dando um podre meu aqui, ó. Já posso ir, já posso, de repente, ser colocado para vocês, pressionado diante das câmeras, né? Já tem um trunfo contra mim e vocês. Então, é isso. Não tenho criatividade para fazer história, meu. Eu não tenho a menor criatividade para fazer história. Admiro, pronto, Gabi. Eu tive alunos aqui que faziam livros, escreviam contos, e enfim. Só que você não pode dizer que uma pessoa que não sabe contar uma história não sabe escrever. Uma pessoa que sabe contar histórias, ótimo, tem um passo à frente realmente de muita gente na maneira de expressar sua criatividade. Uma pessoa que não sabe contar história, ela pode saber escrever. Pedir para ela para falar sua opinião a respeito de alguma coisa do cotidiano, alguma coisa importante do cotidiano, ela pode fazer. Ela pode dar sua opinião, ela pode destacar seu ponto de vista e os argumentos, pode apresentar uma proposta, tudo de forma coerente, bem articulada, legal. Mas na hora de contar a história, essa pessoa é um zero à esquerda. Entendeu? Então, para escrever um texto narrativo precisa de criatividade, e nem todo mundo tem, não quer dizer que quem não tem a criatividade para escrever um texto narrativo não tem a habilidade para poder escrever. E isso o IF percebeu, tá? O IF percebeu e parou de pedir texto narrativo. Só que a gente está aqui para pecar pelo excesso. Não estamos aqui para pecar pela falta, tá? Vamos estudar na aula de hoje características de hoje e da próxima semana. Características dos textos narrativos, certo? A gente já estudou toda a estrutura dos textos argumentativos, nós já estudamos as especificidades de 4 gêneros argumentativos em especial, artigo de opinião, carta argumentativa, dissertação argumentativa e... Qual foi o outro, meu Deus? Artigo de opinião, carta argumentativa, dissertação argumentativa e editorial, os 4. Vocês acreditam que até o ano retrasado, além disso, a gente ainda estudava manifesto, resenha crítica. A gente ainda estudava esses dois. Manifesto e resenha crítica. Para vocês terem uma ideia. Mas são gêneros muito, muito complicados para se cobrar num concurso. Exige-se um preparo assim, completamente sui generis, né? Para uma resenha crítica, você tem que ter lido uma obra, assistido alguma coisa e ter certa especialidade naquilo. E para um manifesto, tem que ter um movimento social importante para você destacar. Maria Vitória tem inventado no IF o texto argumentativo, o texto narrativo tinha que ser inventado. Eu vou dizer as 3 vezes aqui para vocês que a prova do IF cobrou narração. Vou compartilhar com vocês agora. Uma primeira vez foi uma notícia. Notícia pode ser um texto narrativo, se é para noticiar um fato que já aconteceu. A notícia pode ser um texto preditivo, se for para anunciar alguma coisa que está por vir. Tá? Mas no fato do texto narrativo, a notícia vai ter a mesma característica dos textos narrativos de uma maneira geral, vai tentar indicar para o leitor o que aconteceu, onde, quando, como, com quem, quais as causas, quais as consequências. Compreende? Vai ser essa a lógica da notícia enquanto texto narrativo. O IF dizia assim nessa proposta, faz tempo, faz muito tempo, muito tempo. Diz assim,
houve um fato, um ato um atentado à natureza, contra a natureza, ou contra a sustentabilidade da natureza, que aconteceu na cidade de Cefetinópolis. E foi praticado pelo cidadão, pela pessoa que se chama Desnaturense da Mata. Era isso. O IF dava esse parecer. Aí você dizia assim, o IF, o que foi que aconteceu? Qual foi o desfecho dessa história? O que foi que aconteceu? Então, você sabendo dessas características básicas do texto narrativo, ia ter o elemento de criatividade para poder completar a história. Não começava absolutamente do zero, concorda? Porque existia um cenário montado. Então, você pegava esse cenário e partia dali. Aí você ia ter que dizer que foi na cidade de Cefetinópolis, quem era Desnaturense da Mata, ter que descrevê-lo de alguma maneira, dar o passo a passo do que foi que ele fez, dizer o que ele fez, dizer como ele fez, as consequências do que ele fez, o desfecho da história, tudo em um parágrafo, viu? Diga-se de passagem. Tudo isso em um único parágrafo. Parágrafo que não deveria ter, assim, eu acho, mais de 7 linhas. Algumas pessoas dizem ou disseram ter sido muito fácil, outras que não tinham criatividade entraram pelo cano. Tá? Então, esse foi o primeiro texto que o IF pediu, uma primeira proposta em que o IF pediu texto narrativo. Segunda proposta que o IF pediu texto narrativo o tema foi cultura, patrimônio cultural. Você estava passando pela frente e ele, mais uma vez, um cenário fictício. Você estava passando lá pela frente da Casa da Ribeira e viu uma pessoa pichando um painel que fica na frente de um famoso artista potiguar chamado Antônio dos Pincéis. Qual foi sua reação? O que foi que você fez como sendo um cidadão que respeita o patrimônio público, o patrimônio histórico? Qual foi o desfecho da história? Quem era esse rapaz que pichava em suas características físicas e psicológicas? Era isso que pedia. Então, você tinha que ir pelo o toque de criatividade e dizer, olha, eu estava voltando para casa um certo dia. Esse texto é um depoimento, o anterior é a notícia. Esse, o gênero, é depoimento. Eu estava voltando para casa quando vi, de relance, um indivíduo que pichava freneticamente um painel do nosso importante artista Antônio dos Pincéis. Eu fiquei indignado e quis tentar tomar alguma atitude, mas, ao mesmo tempo, tive medo de que ele fosse muito violento, uma vez que ele me parecia nervoso enquanto pichava, estava vestindo, aí eu dizia mais ou menos como é que o cara estava vestido, parará, parará. Aí dizia, depois decidi pensar um pouco melhor, depois de pensar um pouco melhor, decidi telefonar para a polícia e esperar até que os policiais chegassem para garantir que o indivíduo não fugiria. Aí pronto, lá vai criatividade. E vai-se embora. É claro que, veja que, concorda que a sua criatividade ela depende de um referencial? Não dá para criar do nada. Não dá para criar do nada. Quando o pessoal tenta criar do nada, acaba cometendo bobagem. Porque os textos narrativos precisam de uma coisa que é chamada de verossimilhança. Eu vou dizer já o que é. Deixa eu dizer duas coisas absurdas que fizeram nessa redação. Eu vou dizer já a terceira redação. Mas por que a criatividade tem que ter referencial? Duas coisas que fizeram no texto da notícia do Desnaturense da Mata. O cara disse assim, um deles, né? Desnaturense da Mata foi preso na tarde de ontem depois de invadir a usina nuclear de Cefetinópolis, roubar uma das varetas de plutônio do reator principal e jogá-la no rio. Me diga se parece ter pé ou cabeça essa notícia. Você abre o jornal e vê... Parece coisa do Quibi Louco, né? Assim, o Quibi Louco era um site que tem, não sei se tem ainda, que passava notícia bizarra, entendeu? Imagina aí, pensa comigo ali, olha essa notícia. O cara andando pela cidade lá, ele decide entrar na usina. Aí ele simplesmente entra. Ou seja, é um bar, né? A usina nuclear é o quê? É um parque de diversões. O cara vai lá, visita. Foi entrando. Ele não só entrou na usina nuclear, como ele conseguiu chegar até o reator principal. Foi perguntando, talvez, né? Onde é que é o reator principal? Não, olha, entra na direita aqui, você tem uma porta ali que tem um cadeado, mas se você quiser eu posso abrir para você ali. Eu quero dar uma visitinha lá. Entrou, foi até o reator nuclear, que tinha a possibilidade de você ter o acesso direto com sua mãozinha, pegar lá, o cara foi lá, achou bonita a vareta lá brilhando, botou no bolso, saiu pela rua subiando uma canção enquanto jogava a vareta pro alto. Quando se cansou, chegou no Rio de Cefetinópolis. Vou jogar até onde, vou ver onde é que eu consigo jogar essa merda.
jogou no rio e foi flagrado com isso. Olha que notícia sem pé e nenhuma cabeça. Diga aí. Não é não, Diogo? Muito louco isso aí. A outra coisa bizarra foi assim, não foi mais bizarra, mas olha uma notícia como essa. O cara diz assim, o cidadão dos Naturezas da Mata foi preso, depois foi flagrado, na verdade, urinando no rio de Cefetinópolis. E ele foi levado às autoridades, porque ele estava poluindo o rio. Ele urinou no rio de Cefetinópolis. Me diga uma coisa, não é certo mijar no rio. Todo mundo deve concordar com isso daí. Mas a poluição aí advinda da urina de alguém é o menor dos problemas quando a gente urina no rio. Né? Imagina que o cara está urinando no rio. É errado. Mas será possível que um negócio desse tem poder suficiente para sair no jornal? Diga aí, você abre aqui o site da Tribuna do Norte e aí, ó. Olha, o nosso repórter estava passando ali pela região dos Guarapes e viu quando um indivíduo desceu, abriu a calça e começou a urinar no rio Potengi. Isso tem cabimento de sair num jornal? Não tem o menor cabimento, a menos que seja o prefeito, aí é outra conversa. A menos que seja Neymar. Neymar desceu do ônibus, foi até a praia e ali, sem nenhum pudor, urinou na praia, urinou no rio. Aí é outra conversa, porque aí os fofoquitas de plantão entram de cabeça, mas é mais uma questão moral do que uma questão ambiental. Concorda comigo? Né? Pois é, Dil. Não é uma notícia relevante, é exatamente esse o ponto, Alice. Não é notícia relevante. Então, no primeiro caso, houve um pecado porque foi uma inverossimilhança, uma falta de verossimilhança, porque é uma coisa da criação. O texto real tem que ser coerente com a realidade. O texto fictício tem que ser verossímil. Tá? Vou dizer já a diferença entre essas duas coisas. E no caso da notícia do rapaz urinando, é porque não tem relevância nenhuma isso para cair na notícia. Outra coisa que foi nesse texto, dessa vez, da Casa da Cultura. O cara disse assim, olha, eu vi o cara pichando lá o painel de tom dos pincéis, fiquei indignado e vi que precisava fazer alguma coisa. Eu fui até o pichador, peguei nos braços dele e disse, pare com isso. Você não está vendo que você está destruindo um patrimônio que não é só meu, também não é só seu, é de toda a sociedade potiguar. Você não enxerga o que você está fazendo? Você não vê o valor dessa obra de arte? Você não está vendo que você está arranhando toda a nossa cultura com esse seu ato de pichá-la? Quando olhei, no fundo dos seus olhos, vi que lágrimas começaram a correr dos olhos do pichador. Ele ficou envergonhado, pediu desculpas e, naquele momento, me convidou para tentar reparar o que havia feito e tentar consertar aquilo que havia provocado. Me diga se faz algum sentido isso. Eu fiquei um pouco emocionado, confesso. Mas me diga se faz algum sentido. Um cara que é um pichador, tá lá. Aí bate um indivíduo lá, né? Cheio de consciência. Rapaz, faço não. E o cara, no mesmo momento ali, parou para poder, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vou parar. Também que se fosse na vida real, o bicho tá pichando lá, chega o doido assim, rapaz, não faça isso não. O cara que tá com aqui, ó, o cara tá com o negócio pichando aqui, ó. Pss, ele para aqui, olha. Pss, picha a cara do doido. Não picha não, me diga um negócio. Ou então sai na munheca com o camarada que foi perguntar esse negócio aí. É uma falta de verossimilhança. É uma falta de verossimilhança, tá? Nossa querida Jordânia. Jordânia tá na área. Boa tarde, querida Jordânia. Professor, o Tofu está pedindo para aceitar. Deixa eu ver. Já entrou o Tofu? Não, não apareceu aqui, não. Não apareceu para mim. Aqui ele não apareceu, não. Depois Maria... peraí, deixa eu... eu vou botar o meu fone aqui, porque assim eu escuto vocês melhor. Estou só com o fone das caixas aqui, não dá para escutar direito. Que aí eu posso orientar melhor aí a galera. Jogo rapidíssimo, peraí. Pronto, show, tranquilo. Agora sim. Deixa eu ver, Maria Rosilene. Deixa eu ligar meu microfone, porque... Oi. Espera aí. Deixa eu mutar aqui, Maria. Pronto, mutei. Deixa eu ver se meu volume é isso mesmo. É isso, tá aqui. Tá tudo. Pronto.
Show, agora vou poder escutar vocês melhor. Então, pronto. Sim, Tofu, quando ele aparecer de novo aí, ele ainda está tentando lá, aqui ele não está aparecendo na área de visita, não, viu? Na antessala. Diga ele para bater palma, para apertar cigarro. Diga ele que aperta cigarro, que o pessoal escuta, a gente vai buscar ele na porta. Viu, Anônimos? Pronto. Ó, então é isso. Tem que ter verossimilhança. A última redação que o IF pediu, que o pessoal pediu, que foi a narração, foi um texto que era para o indivíduo, falava sobre consumismo, para que cada pessoa, que o candidato, de maneira geral, se passando por um personagem, retratasse um momento da sua história em que tivesse feito uma compra e se arrependeu dessa compra porque achava que foi fútil, né? Fútil, olha que lorota. Fútil, foi uma compra fútil, fútil tuas ventas, tal. Uma compra fútil, uma compra desnecessária, entendeu? Então, o que acontece? Era um misto de texto narrativo. Sim, tinha que dizer por quê, que achava que aquela foi uma compra desnecessária, o que tinha aprendido com aquilo tudo. Era um misto de texto narrativo, argumentativo e expositivo também, tá? Descritivo, para falar a verdade, porque tinha que dizer quais eram as características do produto. Então, foram essas as 3 vezes em que caiu o texto narrativo. Tudo bem? O que eu quero que vocês façam, queridos e queridas, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês neste momento o documento do Word que tem o arquivo com as anotações, e eu quero que no caderno de vocês, por favor, coloquem isso aqui, ó, estrutura básica dos textos narrativos, elementos da narração, tá? Coloque isso aí, por favor, estrutura básica dos textos narrativos, elementos da narração. Ó, combinar com vocês aqui para o nosso intervalo, vocês sabem de que horas? Vai ter que ser já, a gente só está tendo 2 horas de aula, né? Vamos ser o intervalo de 3 horas. Suave aí, tudo certo? Concordam? Olha, começou a aparecer os bonequinhos. Tinindo, concordinha? Olha, menina, e agora aparece a tela inteira, né? Pronto, já foi. Aqui a tela é muito grande, vai dar mais trabalho para poder, vai dar mais trabalho para poder apagar. Então é isso, nosso intervalo vai ser às 3, tá? Deixa eu apagar aqui o desenho de vocês, fofos, psicopatinhas lindos. Isso. Vamos ver. Deixa eu ver. Cadê? Pronto, olha aqui, essa cara ficou bem psicopata mesmo. Pronto. Gente, seguinte. Então, a estrutura básica dos textos narrativos, elementos da narração, coloca no caderno aí, por favor, tá? Coloca aí no seu caderno. Estrutura básica dos textos narrativos, elementos da narração. Então, vamos começar, vai ser por observações, a gente vai montar aqui um fluxograma, tá? Nós vamos montar um fluxograma, vou já mostrar para vocês isso aqui, para que vocês coloquem no caderno de vocês, tá? Vamos montar um fluxograma. E depois disso vão ser várias observações que eu vou colocar. Mas, a princípio, eu quero que vocês copiem isso daqui. Vocês já ouviram falar em verossimilhança? Quem aqui já ouviu falar em verossimilhança? Essa palavra, esse conceito de verossimilhança. Maria Vitória acha que sim. Mateus já. Maria Rosilene não. Diogo nunca nem viu. Alice nunca viu. Vamos lá. Gente, quando você vai escrever um texto argumentativo, veja bem, texto argumentativo. O texto tem que ser claro, objetivo, não pode ter contradições, não pode ter obscuridades. É um texto que explica e apresenta bem as informações que pretende apresentar. É um texto que faz sentido e tem uma boa linha de raciocínio e, acima de tudo,
está de acordo com a realidade a qual retrata. Essas características de um texto argumentativo são avaliadas em um dos critérios que a gente tem nas redações. Que critério é esse, minha gente? Qual dos cinco critérios consiste esse conjunto de características que eu acabei de apresentar para vocês aí, para serem avaliados em textos argumentativos? Fazer sentido, não ser contraditório, ser claro, objetivo, enfim, uma boa linha de raciocínio. Qual o critério que é usado para avaliar esses aspectos no seu texto argumentativo? Me diga. Deixa eu dar uma palhinha para você. Critério da estrutura, da gramática, da coesão, da coerência ou da argumentação? Qual deles? Qual dos cinco? Coerência, Igor, foi na coerência. Alguém mais? Estrutura, Diogo foi na estrutura. Maria Vitória, coerência. Exatamente o critério da coerência, gente. Esse critério é o critério da coerência, tá? Um texto coerente é um texto que faz sentido, é um texto cuja linha de raciocínio é inteligível, é um texto objetivo, é um texto onde não há contradição, não há obscuridade, evita-se redundância, tá? Isso que é coerência. O que a gente tem nos textos argumentativos como coerência, acima de tudo, condiz com a realidade. No texto narrativo, a gente tem como verossimilhança. Mas verossimilhança não é o apego à realidade, tá? Cadê? Lorena está dizendo que vez ou outro o áudio falha para ela, para Matheus não. Para Maria Rosilene falha também? Diogo não, Alice não. Pois é, aqui eu tenho ouvido pouco, viu? Na verdade, eu não ouço muito essa reclamação, Lorena. A galera não costuma reportar essa reclamação de falha no... Pode ser algum problema de internet, né? Assim, algum tipo de irregularidade na internet aí, né? Pode ser alguma coisa, entendeu? Se você quiser depois sair e voltar da aula, sair da aula e solicitar, você faz isso que eu aceito você de novo. Quem sabe, se tiver algum bugzinho, alguma coisa, melhora, tá? Se você quiser fazer isso, você me fala, tá bom? Vou deixar aqui aberto o painel dos participantes, porque a gente pode resolver se for o caso de você querer. Pronto, aqui ok. Aqui ok. Então, olha só. Nos textos narrativos, vamos pensar no seguinte cenário. O cara acabou de levar 30 tiros. 30 tiros. Pronto, beleza, Lorena. O cara acabou de levar 30 tiros e está caído no chão. Você escuta os gemidos dele. Isso é uma história, viu, gente? Não é nada que tenha acontecido, não. Um gemido dele, você escuta o gemido dele, enquanto se aproxima, né? Na verdade, não vamos nos tirar dessa história, vamos colocar outros nessa história. Tá, o cara que acabou de levar 30 tiros, está no chão, né? E gemendo, aparentemente lutando pela vida, enquanto que o seu algoz, o cara que desferiu os 30 tiros, se aproxima para poder ter a certeza de que esse indivíduo não sobreviverá. Eles são inimigos mortais e ele quer ter a garantia de que esse camarada que levou os tiros não sobreviverá. Ele se aproxima, o outro parece já começando a ficar desacordado, parece que, de fato, as intenções do primeiro vão se concretizar e o cara vai morrer. Só que, no momento em que o cara que deu os tiros se abaixa para poder verificar, de fato, a morte do indivíduo que foi alvejado, ele recebe um golpe desse próprio indivíduo que, num suspiro, ele recobra a consciência, consegue fazer com que de suas mãos surjam garras gigantescas, garras de um metal mega resistente, e essas garras trespassam o coração desse vilão que cai morto, ensanguentado,
E esse indivíduo que levou os tiros sai caminhando como se nada tivesse acontecido. Essa é a cena que o seu avô para assim e diz assim, que mentira da bexiga é essa? Olha que mentira. Daí ele vai dizer assim, que mentira da bexiga. O cara leva, o cara leva 30 tiros, 30, o já fica parecendo uma peneira todo furado, não sai uma gota de sangue e ainda mata o outro e vai embora. O nosso avô diria uma coisa dessa. Diga, é uma mentira descabida. É um texto narrativo isso. Mas me diga uma coisa. Dentro da história, não tem uma conversa de que esse cara tinha passado por um trauma do passado, que ele tinha passado por uma experiência ilegal, que ele tinha morrido já no passado, tinha sido ressuscitado, e o corpo dele, a parte dos ossos dele foi completada com um material altamente resistente, mas altamente moldável, chamado adamanto, e esse cara teria se transformado naquilo que depois veio a ser conhecido como Wolverine, como o Igor destacou aqui, né? Me diga, o contexto foi dado, o cara é um super-herói, tem uma liga metálica dentro de si que é invencível praticamente. Ele levou 30 tiros e espirrou um pouquinho, tirou a poeira e foi-se embora. Faz sentido ou não faz para esse contexto? É lógico que faz. É um filme de super-heróis. É um filme de pessoas que têm poderes especiais. E, dada a história, o poder especial desse camarada é esse. Ele leva um bocado de tiro e não acontece nada. E sai uma garra de um metal super resistente da mão dele. Quer dizer que, dentro do contexto criado para essa história, ele ter matado o outro com as próprias garras, sendo ele um homem, é altamente verossímil, porque o filme X-Men não tem a menor intenção de retratar pessoas normais, uma pessoa comum do cotidiano. Imagina, ele é o protagonista, não precisava nem levar esse tiro todo, não. Uma topada numa calçada, meter a cabeça no meio fio, já resolvia para ele, não resolvia, não? Já era. Então não adianta, para você ter um filme ou para ter uma história que seja verossímil, não quer dizer necessariamente que essa história tem que ser possível de acontecer na vida real. Eu assisti a um comercial de televisão fantástico, um dos melhores os melhores comerciais que eu já vi, por incrível que pareça, são comerciais de desodorante, comercial de desodorante Axe. Não sei se alguém já viu aqui esse comercial. Tinha uma campanha desse desodorante Axe que dizia assim, fulano, que era um bicho feio com sua bexiga, está numa campanha para recuperar as namoradas que perdeu na adolescência. E a cidade das namoradas perdidas por fulano. Toda vida que ele entrava lá, ele resgatava 5, 10, saía com ele na moto, assim, tudo agarrada nele. Top. Para dizer o quê? Que você pode ser feio como for. Se você tiver um sovaco cheiroso, e um sovaco cheiroso é um sovaco cheiroso com Axe, você está no céu. Tá no céu. Uma outra que eu vi foi assim, o cara começa a cena num ambiente selvagem, né, numa selva, aí aparece do nada 5 mulheres, todas tribais assim, lindas, mas todas tribais. Na direção da câmera e passa, como se fosse aquele filme do Jurassic Park, os dinossaurinhos que passa. Aí outra tomada da selva, mais mulheres, sai do meio do mato, vai, passa da câmera. Aí, e isso se repete várias vezes. Aí começa uma imagem como de um drone numa selva, né? Como de um drone numa selva pesada. Aí vê essas mulheres todas, tipo, numa só direção, todas elas, sem parar, pá, pá, doida para seguir adiante, ávidas, todas tribais. Aí o drone começa a pegar uma tomada cada vez mais geral e o que se percebe é que se está numa ilha, uma ilha tropical, e da ilha inteira, de todos os lados da ilha, mulheres estão vindo para um mesmo lugar. Elas estão indo para um mesmo epicentro. Nesse epicentro existe uma clareira. Depois a câmera aproxima nessa clareira. O que tem lá? Um doido, um boy feio que só a bexiga também, fazendo assim, ó, com 2 desodorantes Axe. Ele tá com um desodorante aqui e outro aqui. Ele fica fazendo assim, ó. Nele mesmo. As mulheres estão indo como selvagens, lobas selvagens ao encontro dele, porque ele está se desodorando com Axe. Irmão,
Aí é quando você diz, mentira da bexiga, é o propósito da marca, né, meu? É o propósito da marca. Fazer com que o cara sinta assim, ei, você fica top se você usar um Axe no desodorante. As doidinhas vão lhe querer tudinho. E é desodorante masculino. O apelo para o adolescente, principalmente, para o pós-adolescente, é um apelo fantástico. Mas na vida real acontece, existe uma ilha só de mulheres, se existir, coitada delas mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, você botar centenas de mulheres sozinhas numa ilha é um Big Brother de uma caçada, ou então, que nem aquele filme que é Katniss Everdeen, né? Como é o nome? Jogos Vorazes. Pronto, é Jogos Vorazes. Botar tudo dentro de uma ilha para ficar sozinho. É complicado. Botar um homem é a mesma coisa, um bocado de homem sozinho. Mas os cabos ainda, talvez ainda vai jogar uns baralhos, uns dominó, uns negócios. As mulheres não, vão se enfrentar. Aí o que acontece? O cara bota desodorante o corpo todinho, menos no sovaco. Exato, o cara passa desodorante na língua, viu? Viu, Igor? O cara bota desodorante na língua, se for o caso, dentro dos ouvidos. Nunca vi. Ele fazia assim, ó. Eu digo, pronto, ele nem fechou os olhos quando o desodorante passou. Eu digo, agora deu certo, viu? Desodorante no branco dos olhos. O que acontece? O indivíduo fez isso. Mas que aí é que eu vou entrar no coisa da verossimilhança. Verossimilhança. O cara está no supermercado, recém-separado, aí adultos. Também é da Axis, se não me engano, viu? É da Axis. Adultos, cara recém-separado e tudo mais, e vai para o supermercado no sábado de noite. E no sábado de noite, o cara recém-separado é o clássico do indivíduo que está na fossa, não tem mais coisa mais interessante para fazer, o sábado é o dia da balada, o cara está no supermercado fazendo compras com um carrinho lá com leite, queijinho, algum negócio, indicativo de que talvez ele esteja sozinho em casa. Quem é que ele encontra no supermercado? Quem ele menos queria encontrar? A sua ex. Ele encontra a sua ex-namorada, a sua ex, enfim, lá dentro do supermercado. E ela olha para ele com um olhar de desdém, como se assim, pô, não perdi foi nada, ó. Não perdi foi nada. Tudo bem, como é que você tá? O comercial não é brasileiro, é inglês. E aí chega quem? Um cara todo corpulento, ó, do lado dessa ex-namorada dele, dá um beijo nela, como a entender que eles foram lá para comprar birita, inclusive o carro deles estava com birita. Eu digo, ixi, caramba, a noite dela está garantida e a noite dele está no leitinho com queijo, coisa do tipo, né? Sabe o que acontece a partir daí? Olha só o que acontece. Um barulho estrondoso, bum, e ela, a mulher, já estava assim, olhando para ele com leitinho, toma leitinho. Aí o que acontece? Abre um buraco no teto do supermercado, desce uma escada, um barulho de helicóptero e uma luz. Aí desce uma galega. Tipo desses filmes de galega do FBI. Aí desce, aí olha para ele assim e diz, tá pronto, amor? Aí ele diz, estou. Aí olha para a namorada, boquiaberta, né? A ex-namorada, boquiaberta, diz, não vou poder ficar, até mais. Aí se abraça com a doidinha e sobe na escada do helicóptero. O helicóptero vai embora. Diga aí, se numa história normal isso é verossímil, isso não é uma mentira, essa mentira é cabeluda. Se numa história normal, isso não seria verossímil. Isso não seria. Não seria. Mas para o impacto que o comercial quer tratar, é algo engraçado, é o bizarro que se torna engraçado, é o extremo que se torna engraçado e cumpre com um propósito, que é causar um impacto, ok? Então, poderíamos dizer que numa história real, isso não seria verossímil. Num filme de Missão Impossível, isso seria verossímil, concorda? Em Missão Impossível, no filme Missão Impossível, isso poderia muito bem acontecer. Mas no cotidiano normal de um cara que acabou o seu namoro com uma doidinha e está no supermercado no sábado à noite comprando leite e queijo, isso não é nada que possa acontecer, não. Então, o que acontece com a verossimilhança e o que é a verossimilhança? É uma característica que faz com que algo que aconteça num texto narrativo, um fato, faça sentido para aquele contexto que foi criado. Não é que precisa ser passível de se tornar real. Pode ser algo absurdo, desde que o contexto caiba, desde que o contexto que foi criado preveja aquela situação. O cara ter uma garra de adamantum é previsível se a história que foi contada como enredo, a história que foi apresentada, prevê isso. Está dentro da lógica da história. Ele é um super-herói, é um cara que tem poderes. Esse é o poder dele. Ele tem um esqueleto de adamanto e é imortal. Né? Então,
a verossimilhança não é aquilo que precisa ser real ou próximo de real. A verossimilhança é aquilo que é possível dentro do contexto que foi criado para a história. Deu para entender isso aí, minha gente? Ficou clara essa exposição do que vem a ser verossimilhança? Sim ou não? Me digam aí, por favor. Repita 96. Não, repetir. Eu vou dizer aqui o tópico. Eu só quero saber se vocês compreenderam. Eu vou dizer, eu vou ditar para vocês aqui, para vocês copiarem, tá? Eu quero saber só se vocês... Pronto, beleza. Massa, Maria Vitória. É isso que eu quero saber. Se compreenderam, agora vamos para a anotação. A anotação está aqui, ó. Está aqui agora no documento de Word, ó. Verossimilhança. Característica segundo a qual os fatos em uma história devem estar coerentes ao enredo, que é a trama, sugerido. Ou seja, devem ser possíveis de acontecer dentro da história. Ok? Anota isso daí. Característica segundo a qual os fatos em uma história devem estar coerentes ao enredo, trama, sugerido. Ou seja, devem ser possíveis de acontecer dentro da história. Esse é o conceito de verossimilhança, é um conceito importante para nós tratarmos de textos narrativos, tá? Contexto absolutamente importante para a gente tratar de textos narrativos. Show de bola? Anotadinho aí? Show. Gente, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, tá? São 3h08 agora. Vamos voltar 3h25 para arredondar, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui para baixo. Intervalo. Espera aí. Intervalo. Retorno às 15h25. Certo? Beleza. Pronto. Estamos, então, a partir desse momento, no nosso intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta e aí a gente vai fazer esse esquemazinho, esse fluxograma dos textos narrativos aqui, tá bom? Beleza, galera? Beijinho, beijinho. Daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, senhores e senhoras, estamos lá, estamos de novo, estamos voltando. Todo mundo aí, todo mundo tranquilo, sossegado. Alan, Vicente, Alisson, Anônimos, Caio. Beleza, Diogo, Gabriela, show de bola. Gabriela, Caio, Gabi, Hanna, Igor, Jéssica, Lucas, Maria Clara, Maria Rosilene, Maria Vitória, Mariane, Matheus, Pedro Henrique, Pedro Hugo e Tiago. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com os nossos textos narrativos. Gente, o que nós vamos fazer? E aí, Maria Rosilene, show de bola. Ó, deixa eu diminuir aqui, Lorena Hanna está entrando. Eu vou... Sim, Lorena estava com um problema lá, vamos ver se o áudio dela vai melhorar a partir de agora, né? Deixa eu ver aqui. Lorena entrou, deixa eu ver. Lorena conseguiu entrar, deixa eu ver. Lorena, você vai me dizendo aí se o seu áudio melhorou, viu? Não era você que estava com um probleminha aí no áudio, né? Você vai me dizendo, tá? Por enquanto, você me diz se está tudo na paz, se a coisa está fluindo bem aí para você. Olha só. Voltando aqui. Você tem o que eu quero que vocês façam. Eu vou abrir aqui o roteirinho para vocês escreverem aí. Ó. Isso aqui. No caderno de vocês, por favor, depois que vocês puseram verossimilhança, eu quero que vocês escrevam isso aqui, ó. Tá? Monta esse esqueminha aí, por favor. Enredo, personal. Pega a palavra enredo, coloca o número 1, aí faz um chaveamentozinho aqui para colocar personagens, espaço e tempo. Depois faz um chaveamento em personagem para colocar perfil físico, perfil psicológico. Chaveamento em tempo para colocar cronológico, psicológico. E um chaveamentozinho pequeno, isolado, para narrador. Aí puxa de observador e personagem. Faz esse chaveamentozinho aí. É o tempo que eu vou aqui pegar uma aguinha que eu acabei esquecendo, tá? Faz esse chaveamentozinho aí. Eu vou pegar uma aguinha, botar aqui no copo. Jogo rápido. Acabei esquecendo aqui. E aí, estão conseguindo fazer direitinho aí no caderno? Eita, esqueci. Pensei que tinha fechado a porta. Vou terminando aí, vai me dando ok, tá? Quem for concluindo vai me dizendo um ok, ok. Vai me dando um ok. Tiago já terminou. Matheus, maravilha. Beleza. Maria Rosilene também. Legal, 3 pessoas. Gabriela, beleza, 4ª pessoa terminada aí. Legal. Pedro Henrique, show de bola. Maria Clara também. Alice, maravilha. E o Finish, Lorena também. Beleza. Eu acho que, no geral, a galera já está encerrando aí direitinho, né? Já está conseguindo já encerrar aí. Lucas, beleza. Ok, então vamos, mesmo que tenha algumas pessoas que ainda estejam copiando aí um pouquinho, vamos começando com a
a abordagem devagarinho, e depois que vocês fizeram esse chaveamento aí direitinho, a gente vai ter ainda algumas observações importantes. O chaveamento vai nos dar um quadro geral do texto narrativo. O que vocês têm aí agora no caderno de vocês são o que a gente chama de elementos típicos da narrativa, elementos da narração, tá? Elementos da narrativa. O texto narrativo, ele também, via de regra, ele se comporta como o texto argumentativo em termos de sua estruturação, só que tem algumas diferenças, claro, óbvio, logicamente, né? Começa pela função que o texto argumentativo é apresentar um ponto de vista e defender por meio de argumentos, e o texto narrativo é contar uma história. Então, tem dinâmicas diferentes, tá? Então, a gente vai tratar aqui. Uma coisa que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que, se o IFRN pedir para se fazer um texto narrativo, vai ser um texto pequeno. E qual é o texto narrativo que é pequeno o suficiente para poder ser pedido numa prova do exame de seleção? Dois gêneros. O conto e o depoimento. Tanto que o depoimento já foi pedido 2 vezes. A notícia, nem tanto, um parágrafo noticioso. Também não precisa mais que isso. Mas um conto e um depoimento, eu acho que são 2 gêneros que são bem possíveis. E nos 2, a gente pode ter esse tipo de abordagem. Se bem que o depoimento, ele traz uma característica de ser um texto ligado à realidade. O depoimento é usado em investigações criminais, né? Principalmente quando alguém dá o testemunho do que presenciou, do que vivenciou, para tentar elucidar algum fato. Então, é um texto vinculado a uma realidade. E o texto que é o conto, não, ele pode ser pura ficção. O conto é pura ficção. Então, o conto, mais do que o depoimento, vai estar dentro dessa lógica. Mas como nós teríamos que criar depoimentos a partir de uma perspectiva ficcional, né? Você não vai relatar numa prova aquilo que você viu realmente, de fato. Você vai tentar criar, imaginar de forma criativa alguma coisa que você tenha visto a respeito do tema que o IF solicitar, né? Então, mas via de regra a gente tem esses aqui como elementos da narrativa. São os que estão numerados, gente. São os que estão numerados. O enredo, sendo o primeiro deles. Os personagens, sendo o segundo deles. Então, o enredo aqui, tá? O enredo. Os personagens. Oh, meu Deus do céu. Não é jogo, não. O enredo. Os personagens. Fica melhor. O espaço, o tempo e o narrador. São 5 os elementos da narrativa. Esses que estão destacados aqui. Enredo, personagens, espaço, tempo e o narrador. E agora a gente vai para um detalhamento de cada um deles, tá? Vamos para um detalhamento de cada um deles aqui. Então, coloque, por favor, no seu caderno aí, ó. Coloca no seu caderno agora, por favor, esse segmento, observações importantes. Observações importantes. E comecemos por ele, pelo enredo. Ok? O enredo. Primeiro vamos entender de que se trata. Olha, você imagina que você está querendo ir para o cinema, porque está saindo aí um filme, que alguém já falou muito a respeito, mas você não sabe muita coisa a respeito do filme. Alguém já falou muito, você sabe que a galera está por aí, todo mundo comentando, mas você ainda não viu nada. Você está querendo se inteirar um pouco mais antes de gastar os 50 pau que você tem na mão para poder ir para o cinema. Tem não, Gabi, minha querida, tem não, porque hoje o tempo vai ser destinado para essa coisa dos textos narrativos, o primeiro tempo da aula seguinte também, e aí na próxima aula que eu acho que a gente vai ter ditatal do vocabulário. Já está pronto. O ditatal do 8 e o vocabulário do 8 já estão prontos, todos dois. Falta, mas não vai, hoje não é dia deles não, tá? Então, olha só, o enredo, você foi lá, tipo, ficou sabendo de que há um filme, tem pouca informação sobre ele, então você pode fazer 2 coisas para poder, antes de gastar a sua grana no cinema, para saber se vale a pena ou não. Você pode ler uma resenha crítica, que é um texto argumentativo, mas você corre o risco de ler uma resenha crítica, você ter um baita de um spoiler e não valer a pena assistir o filme, concorda? Quem aqui, antes de assistir filme, vai ler resenha crítica? Tem um site que é o que eu sempre vejo, assim, alguma coisa, é o Adoro Cinema.
Tem um site chamado Adoro Cinema, que eles fazem resenhas dos filmes. Todo e qualquer filme que aparece tem lá a resenha. Aí, às vezes, rola um spoiler, porque a resenha parte do pressuposto do indivíduo que já viu o filme e quer saber como é o nome? Quer saber de uma opinião. Claro que, assim, tem muito roteirista, né? Tem muito cara, tem muito crítico que, quando tem spoiler, ele já diz, olha, esse é um roteiro que... essa é uma crítica que vai trazer elementos importantes. Então, quem tem ainda interesse em assistir o filme, quem não assistiu, recomendo que assista e depois venha ler essa crítica. Então, tem autor que faz isso. Mas é um texto argumentativo. Se você não lê uma resenha crítica para saber se um filme vale a pena ou não, você vai tentar fazer o quê? Entrar no site do cinema para ler o que a gente chama de sinopse. Sinopse é aquele trechinho que aparece lá na descrição do filme. Antes de você pode ver o trailer, inclusive o trailer é melhor ainda, porque é o audiovisual, né? Você vê o aspecto da fotografia, os atores e atrizes, enfim, tudo isso. Mas a sinopse dá mais ou menos a trama. Só que, claro, que a sinopse esconde os principais aspectos do filme, da história, e esconde o final. Lógico, ninguém vai querer ver um filme cuja sinopse já trouxe o final. Perde o elemento surpresa. Então, a sinopse é como se ela desse mais ou menos qual o enredo que aquele filme tem, para você poder decidir se vai assistir ou se não vai. O enredo é a trama. O enredo é a estrutura. O enredo é o encadeamento, é o que dá liga nos fatos. É o que permite a coerência, né, ou a verossimilhança dentro do encadeamento dos fatos. É todo o contexto que perpassa a história. E isso é um enredo. Quando alguém vai escrever uma história, uma narração, um romance, por exemplo, nunca começa a escrever assim, tem sei lá, um arrobo de criatividade e o cara vai lá e começa a escrever sem parar. Não. Geralmente as pessoas sentam à mesa e definem qual vai ser a estrutura da história. Quem são os personagens protagonistas? Qual é uma coisa que já a gente chega, que é o conflito da história, no qual os personagens vão ser enredados, né? Qual é a trama, qual é a linha de... O que nos textos argumentativos a gente tem como linha de raciocínio, no nosso texto narrativo é o enredo. Então, enquanto que no texto argumentativo você começa a apresentar uma ideia e depois desenvolve essa ideia ao longo do texto, além de raciocínio, no texto narrativo é um enredo. Você apresenta um fato, apresenta uma situação, uma circunstância, os personagens e desenvolve uma história envolvendo aqueles personagens para poder lidar com um determinado conflito. Então, é isso que é o enredo. Tá? O enredo é a trama, o enredo é a história em si, a estrutura da história em si, é o que dá significação aos fatos que acontecem dentro da história. Tudo que acontece dentro da história tem que caber dentro do enredo, tem que fazer sentido dentro do enredo criado. E isso é um enredo. Deu para entender em linhas gerais isso aí, minha gente? O que é um enredo? Todo texto narrativo, para ser produzido, primeiro tem que ser produzido na perspectiva de um enredo. O texto argumentativo você pode até escrever sem o planejamento, né? Sem o rascunho, você pode até meter o aço e começar a escrever, mas de certa forma você refletiu sobre ele e deixou uma estrutura base montadinha para poder chegar lá e escrever, mesmo que fosse intuitivo. No texto narrativo é impossível você escrever uma história começando do começo sem saber onde vai parar, porque vai perder verossimilhança em algum momento, vai perder fio da meada em algum momento. Então, existe aí, tem que ter esse enredo, a definição do enredo, que é a estrutura da história. Tá? Aí você vai colocar aqui em enredo o seguinte, anote aí, por favor, coloque aí. Consiste na estrutura geral do texto, ou seja, na linha condutora deste. Tá? Ou seja, na linha condutora deste. Pronto. Consiste na estrutura geral do texto, ou seja, a linha condutora deste. Ficou claro isso aí, minha gente? Sim ou não? Beleza, Alice, Gabriela, maravilha. Show de bola. Tiago, Maria Vitória, muito bem. Estão ligados, estão ligadas. Diogo Augusto, yeah. Yep. Show. Olha só. Aí, o enredo, se é a estrutura básica do texto, é ele que define qual é a divisão que essa história vai ter.
A divisão estrutural da história é definida dentro do enredo. Então, na sequência, você coloca isso aqui, por favor. Olha. O enredo divide a história em 2 pontos. Anota aí, ó. Eita! O enredo divide a história em 2 pontos. Coloque aí. O enredo divide a história em. Aí, olha só, gente. Vamos voltar aqui, ó. Você está vendo que o enredo, dentro da nossa estrutura básica do texto, o enredo é o que define todo o resto, ó, praticamente. Tá? Depois a gente vai ver que o narrador, apesar de estar aqui fora, num chaveamento à parte, é ele quem narra, quem conta, né? Quem desenvolve isso que está aqui. Tá? É ele que desenvolve isso que está aqui, o narrador. A gente vai chegar nele. Mas o enredo é que define todo o resto. É no enredo que se encontram personagens, espaço e tempo. Então, o enredo divide a história. Né? O enredo divide a história. Divide a história em quê? Divide a história em, primeiro, ó, letra A, anote aí, por favor, apresentação. As fases do texto narrativo são definidas pelo enredo e a apresentação é a primeira delas. O que é a fase da apresentação no texto narrativo? É o momento em que são mostrados para o leitor os personagens que comporão a história. É o momento em que é mostrado para o leitor o lugar em que a história se passa. É o momento em que é dito para o leitor, que é apresentado para ele, as referências de tempo, quando a história se passa e a dinâmica que esse tempo vai ter dentro da história. Se vai ser um tempo conhecido, passível de conhecimento pelo leitor, ele vai ter a sensação da passagem do tempo em dias, em meses, em anos, quem sabe em horas, ou vai ser um texto que não vai fazer referências ao tempo e deixar em aberto. A contagem do tempo dentro da história vai ser relevante ou não. Então, isso é a fase da apresentação. É uma fase predominantemente descritiva nos textos narrativos. Quem gosta de ler ficção aqui sabe que tem autores que são muito assim cuidadosos com essa parte. Quando começam a descrever os personagens, descreve com uma riqueza de detalhe tão grande que você se encanta pelo personagem de cara. Inclusive, este é o momento de conquistar o coração do leitor para os personagens. Um personagem bem apresentado no começo do texto vai trazer a empatia quase que imediata do leitor e o leitor vai ficar pegado na leitura. Uma apresentação mal feita não vai convencer e talvez o leitor não siga adiante. Então, essa fase da apresentação, ela é importantíssima porque diz, assim, de cara, a história vai se passar nesses termos aqui, nesse lugar com essas pessoas, enfim. Os filmes começam assim, eles vão lá, as primeiras cenas mostram uma coisa que não é muito dinâmica, mostram algumas pessoas que você não sabe bem ainda quem são, mostram os lugares que você também não sabe ainda onde são direito, qual a importância de cada lugar desse, e aí a trama vai acontecendo devagarinho até você ir se certificando, esse lugar é importante porque é a casa do protagonista, o trabalho da protagonista, enfim, você vai aos poucos identificando o que significa cada cenário, o que significa cada personagem para o contexto da história. Então, a fase da apresentação é essa. Olha só o que eu vou dizer. Não quer dizer que, por essa ser a fase da apresentação, é a fase privilegiada para a apresentação de personagens e do lugar da história, não quer dizer que personagens novos e lugares diferentes não sejam apresentados no decorrer do texto. Vocês sabem aí, melhor do que eu, quando vocês leem os textos de ficção, que às vezes alguns personagens entram na história tardiamente. Alguns personagens entram na história na metade, ou perto da metade, ou além da metade, e esses personagens são apresentados. Só que a apresentação desses personagens que entram depois já é uma apresentação mais dinâmica, porque a história já está acontecendo, já está no calor dos fatos. Né? Então, o autor vai tendo uma desenvoltura para introduzir novos personagens à medida que a história vai transcorrendo, mas essa apresentação posterior é mais objetiva do que a apresentação do princípio. Essa fase inicial é mais descritiva, é uma fase mais estática, não acontece nada de muito relevante. É uma fase de fato mesmo para poder ambientar o leitor. Ok? Então, é isso que é a nossa fase da apresentação. Você vai anotar no seu caderno aí isso aqui, ó. Fase da história em que são apresentados os personagens e o local e o tempo no qual ela transcorrerá. Ela o quê?
a história, né? É considerada uma fase estática e predominantemente descritiva, em que prevalecem adjetivos e verbos de ligação. Tá bom? Beleza? Também é conhecida como contexto inicial. É uma situação de zona de conforto que acontece no começo da história, o contexto não é nem zona de conforto o nome, tem um nome que eu não estou vendo, não está vindo à tona nesse momento agora, mas é um nome que diz respeito ao fato de que um momento inicial de tranquilidade entre os personagens, né, de situação, de contexto, aparece e é apresentada aqui nessa fase da apresentação. Tudo bem? Então, são apresentados local, personagens, local e tempo, tá? No qual a história transcorrerá. Anota isso aí, por favor, no seu caderno. Não sei se são os parentes do BTV antigo, mas tem um BTV por aqui, porque os outros não vêm mais por aqui, né? Muito massa, muito massa. Olha aí, anotaram aí direitinho? Anotaram, né? Pois é. Fase da história em que são apresentados os personagens, o local e o tempo no qual ela transcorrerá, é considerada uma fase estática e predominantemente descritiva, em que prevalecem adjetivos e verbos de ligação. Também é conhecida como contexto inicial. Então, são apresentados quem exatamente? Está aqui, ó. Esses camaradas aqui, ó. A fase da apresentação são apresentados isso, isso e isso. Por esse motivo, você vai colocar aí, por favor, no seu caderno, logo na sequência da letra A, apresentação, você vai colocar número 2, ó, personagens. Como é que vai se proceder a apresentação dos personagens? Como é que isso vai acontecer? Gente, alguém aqui já teve a sensação... Primeiro, alguém aqui já teve a frustração... Nossa, minha... Ah, tá aqui. Alguém aqui já teve a frustração de ir ao cinema para assistir a um filme que foi uma gravação, uma adaptação que seja, de uma obra, de um livro. E aí você leu o livro, amou o livro, aí foi para o cinema para assistir o filme. E saiu de lá com a sensação de decepção, viu o filme e disse, putz, não é nada do que eu estava pensando. Pedro Hugo, consegue lembrar aí, ó, Maria Vitória, Gabi, Anônimos também. Vocês conseguem lembrar os nomes dos filmes de vocês aí? Vale Netflix também, Gabriela. Vale sim. Vale. Qualquer obra dessa natureza que vocês já tenham lido antes, um livro, e depois vocês viram o filme e babou. Achava que ia ser uma coisa. Matheus está falando aqui Percy Jackson. Ouvi falar muito aí das histórias do Percy Jackson. Death Note, Pedro Hugo. Harry Potter, Maria Vitória. Certo. Gabi, Bob Esponja. Bob Esponja. Foi assistir e se decepcionou, né? Pois é. Alan, extraordinário. Alguma coisa que você viu que é extraordinário, Alan? Ou é o nome do filme aí? Por Lugares Incríveis. Por Lugares Incríveis. O Extraordinário também. Ah, tá. Que é um livro também, né? Ah, legal. Do livro e do filme. Pois é. Gente, deixa eu dizer, compartilhar com vocês uma coisa aqui. Vocês devem saber por que isso acontece. O livro é uma experiência muito imaginativa. Você lê e você tem a sensação de que o autor dá a você instrumentos para você também construir a história. Você está ali na condição de alguém que está montando os personagens na sua cabeça. Se o cara, Gabi, Viagem em 80 Dias, acho que é assim, sei. Pois é, Maria Vitória. Os livros são melhores e a sensação que a gente tem que os livros são melhores é porque nós participamos ativamente da construção da história. A história está lá, mas na hora que o autor diz assim, olha, ele não se preocupava com o que o futuro reservava aos seus já brancos cabelos,
do alto do seu 1,80 m, não tinha medo, com seus olhos negros, daquilo que o mundo poderia lhe oferecer de perigos. Veja, você está vendo ali, nesse pouquinho que eu dei para vocês, vocês já mais ou menos começaram a montar na cabeça de vocês quem seria essa pessoa de quem eu estou falando. Concorda? Quando você lê isso no livro, você pega o seu referencial e constrói o personagem. O cara que é o autor sabe disso. Ele vai lá e monta o personagem para você. Diz cor de cabelo, diz altura, diz cor de pele, diz características comportamentais, fala como é que o camarada se veste, marca de nascença, esse tipo de coisa. E aí você vai e monta o personagem na sua cabeça. E você cria uma empatia com aquele personagem que é seu. Pô, você montou o personagem. O cara deu as coordenadas, o personagem tudo bem, é do cara que é o dono do livro, sim, o autor. Mas na hora que ele me dá esses dados de forma assim, gerais, e eu construo isso na minha cabeça a partir do meu referencial, esse personagem também é meu. Porque eu montei ele. Tanto que é assim, pegue 50 pessoas. Então, não precisa de 50, não, temos 20 aqui, eu e mais 19. Se nós todos, imaginemos nós que todos tivéssemos aqui a habilidade de desenhar muito bem, todos nós, de grafite, aqueles desenhos caceteiros de grafite. Aí, cada um de nós leu um livro que traz a descrição de um protagonista, de um homem protagonista. Nós gostamos muito do livro, todos nós 20 adoramos o livro, e foi dada a nós a missão de desenhar esse protagonista conforme ele nos parece. Porque ele foi muito bem descrito pelo autor do livro e nós agora vamos descrever esse protagonista conforme ele nos parece, a descrição do autor do livro. Pode acreditar, minha gente, vão sair 20 personagens diferentes. Pode ser até que existam, claro que vão existir semelhanças, mas serão 20 personagens diferentes. Sairão 20 pessoas diferentes dos nossos desenhos. Concordam? Porque cada um de nós tem um referencial do que é uma pessoa de cabelo branco. Cada um de nós tem um referencial do que é uma pessoa negra. Cada um de nós tem um referencial do que é uma calça jeans. Cada um de nós tem um referencial do que é uma pessoa alta. Enfim, então isso dá margem para a gente participar ativamente da construção da história. Quando a gente vai ao cinema ou assiste a um filme, a gente vê o que outra pessoa tem como referencial para aquele mesmo personagem que a gente ama, porque fomos nós que construímos também. E aí a gente se frustra porque nem sempre aquele ator que vai fazer aquele personagem é o ator que a gente gosta. Porque, no fim das contas, pode ser que ali, no fim das contas, o camarada que foi o ator escolhido para fazer aquele papel não tem nada a ver com o perfil, né? Isso, exatamente, Matheus. São os chamados referenciais. O nosso cérebro não é nem que o nosso cérebro não cria. Nosso cérebro tem um poder criativo, sim. Mas nesse aspecto aí, ele pega referenciais. Se alguém diz, olha, ele é muito alto, você vai pegar um referencial do que talvez acredite ser uma pessoa alta. Ah, ele tem os olhos verdes, você vai ter um referencial do que seria uma pessoa de olhos verdes. Entendeu? Então, são os referenciais que fazem a gente construir. A gente não constrói do zero. A gente não constrói do zero. Se alguém diz assim, ó, para você ter uma ideia, o cara, ó, ele tem as têmporas largas. Não, tem as têmporas estreitas. Aí o cara olha assim e diz, eu não sei nem que diabo é têmpora. Você não tem referencial no seu cérebro para saber o que é uma têmpora, para saber o que é largo e o que é estreito. Então você não vai saber. Seu cérebro não vai ter referencial para poder dizer, não sei o que é têmpora, mas a têmpora está aqui, ó. Ó, as têmporas são isso aqui, né? Aí você agora tem um referencial para saber têmpora estreita. A testinha dele é pequenininha, curtinha assim, ó. Entendeu? Então, o nosso referencial é esse. Até 16 mesmo, viu, Matheus? Daqui a pouquinho a gente está terminando. Então, esse o lance aí no que diz respeito à apresentação dos personagens. O que eu quero dizer para vocês aqui? Quando você for construir o personagem para o seu leitor, você tem que dar ao seu leitor a mesma qualidade, as mesmas possibilidades que você gosta de ter quando vai ler o seu livro. Você tem que procurar descrever os personagens a partir de determinadas características, tá? E aí, ó, olha o que você vai anotar no seu caderno aí, ó. Anote. São apresentados os personagens que farão parte da história, sobretudo na condição de protagonistas. Serão considerados na descrição os aspectos, 2 pontos.
Então, você vai... E é legal é isso, você vai descrever personagens e nas histórias que talvez sejam as histórias que o IF solicite, não vai ser uma história complexa, não vai ser uma história longa, não vai ser uma história ampla, vai ser uma história com poucos personagens. Um romance... Não, romance tem muito personagem. Um conto pode ter poucos personagens. Um depoimento tem poucos personagens. Uma anedota tem poucos personagens. Então, você tem aí a possibilidade de uma descrição bem objetiva, bem sucinta. Tá? Mas são apresentados os personagens que farão parte da história, sobretudo na condição de protagonistas. E são considerados na descrição esses aspectos aqui que a gente vai entrar na próxima aula. O perfil físico e o perfil psicológico. Tá? Nós vamos fazer a descrição do perfil físico, porque uma pessoa não é só aquilo que você enxerga fisicamente. Ela também é o seu comportamento, ela é a forma como se porta. Né? Um personagem não pode ser apresentado como se fosse um poste. O personagem, a partir dos seus gestos, dos seus hábitos, sua empatia e tudo mais, também vai ser apresentado assim, a partir dos seus aspectos comportamentais, chamados aspectos psicológicos. Tá? Aqui, Maria, ó, é nesse aqui? Você quer que volte? No fluxograma, perfil físico, perfil psicológico. Tá, perfeito, perfeito, aqui, ó, personagem, tá copiando aqui, né? Pronto. Tudo bem, meus queridos? Então, são esses aspectos. Por nada, meu bem. Então, são esses aspectos que a gente tem aqui. Gente, nós concluímos por hoje aqui essa parte de textos narrativos. Na próxima aula, a gente sacramenta todo o resto, personagens, os outros elementos da narrativa, tempo, espaço e o narrador, tá? E a gente, se der tempo, a gente entra com a ideia que na próxima aula dê tempo, de Tataldo e vocabulário. Tudo bem? Alguma dúvida aqui em relação a isso, meus queridos? Alguma dúvida? Tudo sossegado? Tudo na paz, né? Então, Gabriela, Liz, maravilha. Então, meus queridos, minhas queridas, Diogo, tá aqui, Alan Vicente, Alice, Alisson, Caio, Diogo, Gabriela, Gabi, Igor, Jéssica, Lorena, Lucas, Maria Clara, Maria Vitória, Mariane, Mateus, Pedro Henrique e Pedro Hugo. Beijo para vocês, a gente se vê daqui a pouquinho, de 8 horas, né, com a aula dos cursos, tá bom? Mais tarde a gente se encontra e a gente, na próxima aula, termina essa parte do aspecto dos textos narrativos. Valeu, queridões, queridonas, um beijo para vocês. Fiquem bem, viu? Tchauzinho. Pronto, não vou conseguir aqui tirar, olha.